Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem. Ixi. Então, só um minutinho, tá? Que eu vou pegar o slide aqui. Melhorou? Tô melhor. Tô tossindo menos. Hoje tá melhor. Se quiser terminar cedo também, não tem problema não. Os parafusos aqui, LH e tal, porque eu já tentei um monte de vezes. Aí eu consigo terminar com ruído nas marchas baixas, ele vai ficar com ruído nas marchas altas, e vice-versa. Ah, menino das marchas altas e marcha baixa, hein? Que isso, gente? Quem que tá dando Íris. aula aí? O Íris, arrumando marcha de bicicleta. Porra, foi mal. Mas você conseguiu arrumar a marcha alta e a marcha baixa? Consegui, mano, consegui. Ah, então tá bom. Então a corrente não vai soltar não, né? Posso Pensei que confiar. tava fazendo. Solta não. Pensei que ele tava fazendo uma apresentação de trabalho ali. É o trabalho dele, pessoal. Então, vamos continuar aqui então. Marcha baixa. Ô, Sabrina, na última aqui, não sei se você parou naquela linha de operação da absorção, não foi? Na fórmula? É isso que eu tô Você não querendo pegou lembrar lá. também. É, porque aqui pra mim, que eu tô anotando aqui, foi na última fórmula lá, na linha de operação da absorção. Ah, esse aqui tudo a gente já falou. Essa aqui Já. é a linha de operação da retificação. É, da retificação já passou, eu já anotei. Essa aqui é da dessorção. Essa aqui Passou também. já passou. Já passou também. esse aí também. Isso. Isso aqui também eu falei, né? Sobre líquido comprimido, líquido saturado, vapor superaquecido. Isso que eu lembro também que eu falei dessas figuras, vocês estão lembrados? Isso aí já falou também. Falei. Isso aí também já falou. Então, olha só. Aí a gente viu. Aí, igual eu falei com vocês, né? A nossa torre, vamos relembrar aqui. Ela é dividida Acho que em você 3 casos aí, ó. Oi? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Eu acho que já passei todos. Sim. É. Mas só para relembrar aqui, na coluna de destilação, a gente tem 3 seções. A seção de retificação, que fica acima da alimentação, a alimentação e a dessorção. E a gente vai precisar de uma linha de operação para cada uma delas, né? A linha de retificação a gente já viu. A de dessorção a gente já viu. Acontece que a linha de operação da dessorção a gente não vai precisar usar muito, porque ela vai sair instantaneamente. Assim que a gente faz a retificação e alimentação, ela sai instantaneamente, tá? Aí, vamos lá. Aí a gente viu da alimentação. Então, a alimentação é que vai definir algumas coisas aí na coluna. Então, a alimentação ela pode estar de 5 formas diferentes, né? Neste primeiro caso, que é a forma de líquido comprimido ou líquido subresfriado, é quando a nossa mistura é alimentada abaixo da temperatura de bolha, né? E o que ocasiona aqui na torre a gente alimentar abaixo da temperatura de bolha? Acontece que esse líquido ele vai entrar, né, abaixo da temperatura de bolha e vai descer, né, para a coluna para ele ser aquecido. Mas ao mesmo tempo que ele desce, como ele vai estar tão frio, ele vai fazer que parte do vapor se condense também e desça também para depois, posteriormente, ser aquecido, tá? Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de alimentação,
Quando a gente chegar lá na linha de alimentação, a gente vai precisar usar esse fator F aqui, ó. A gente vai precisar usar essa fórmula aqui, tá? Para a gente poder calcular o valor do F. Então, o CP, né? O F é a fração vaporizada, né? É o CP do líquido, né? O calor específico do líquido. Temperatura da alimentação menos a temperatura de bolha dividido pelo calor latente. Aqui, ó, tá? Então, o lambda é o calor latente. Essa parte aqui, gente, é a segunda forma que a gente tem de alimentação, que é de líquido saturado, tá? Então, quando a gente está fazendo alimentação de líquido saturado, a mistura que está entrando na coluna, ela tá num ponto de bolha, tá? Então, assim que ela tá entrando toda líquida, né? Ela vai descer para a parte aqui de baixo, né? Para ser aquecida, tá? O terceiro caso é quando a gente está alimentando entre a temperatura de bolha e a temperatura de orvalho. Então, assim, a gente está alimentando uma mistura líquido-vapor. Então, quando a gente está alimentando uma mistura líquido-vapor, parte do vapor sobe e parte do líquido vai descer, tá? Então, aqui a gente está trabalhando na seção aqui de equilíbrio, tá? O quarto caso seria quando a gente vai estar trabalhando no ponto de orvalho. Então, no ponto de orvalho, a gente vai ter o nosso vapor saturado, tá? Então, aí vai entrar aqui, né, no nosso feed, a gente vai ter só vapor, e esse vapor, ele vai subir para a coluna, tá? E aqui depois, o quinto caso é quando a gente vai estar trabalhando com vapor supersaturado, né? Quando a gente está trabalhando com vapor supersaturado, a gente está trabalhando uma temperatura acima da temperatura de orvalho. E o que vai acontecer? Vai chegar aqui, né, um vapor, ele vai estar tão quente, né, numa temperatura elevada, que ele também vai vaporizar parte do líquido que está descendo aqui. Então, é esse comportamento que a gente tem. Quando a gente está trabalhando, nesse caso, a gente fala que o F, ele vai ser dado por uma fórmula também. O F é a fração vaporizada. Então, ele é calculado também. Vai ser 1 mais CP do vapor, temperatura da alimentação menos temperatura de orvalho, dividido pelo lambda, tá? Agora, nos outros dois casos, olha, quando aqui também a gente usa a fórmula, né, para poder falar o que seria o Fzinho. Agora, nesse caso aqui, em que a gente está alimentando a temperatura de bolha, o nosso F é igual a zero, tá? O F que a gente vai estar trabalhando é igual a zero, ou seja, não tem nenhuma parte aí vaporizada, tá? Mas a gente também tem uma coisa que a gente chama de Q. Aí eu vou explicar para vocês o que é o Q. Vou colocar aqui. Aqui o nosso Q vai ser igual a 1. Que aí na linha de alimentação a gente pode trabalhar ou com F ou com o Q. Que vai ser igual a 1. No terceiro caso, o F vale quanto? No caso, esse Q Quiser... aí é só no segundo caso, né? Oi? Como é que é? No caso, esse Q aí, ele é só no segundo caso? Não, ele vai ter em todos os casos. Espera aí que eu vou apresentar ele para vocês também. Ô, gente, enquanto o F, o que é o F? O F é a fração vaporizada. Vamos escrever isso aqui do lado. Aquele Fzinho que vocês, né, que a gente usava lá no Flash, tá? Esse vai ser o F, fração vaporizada. Agora, o nosso Q, aqui vai ser a nossa quantidade de líquido saturado, tá?
Então, gente, o que é o quê? O que é a fração de líquido saturado, ou seja, quanto que a gente tem de líquido saturado? Vocês concordam comigo que aqui no segundo caso, a gente está alimentando um ponto de bolha, então todo líquido que está entrando é saturado? Então, o meu Q é igual a 1, é igual a 100%. Ao mesmo tempo, o meu F é zero. Por que o meu F é zero? Porque nessa parte, o que está entrando na coluna é só líquido, não tem nenhuma parte vaporizada. Então, meu F é igual a zero, tá? A fração vaporizada é igual a zero. Aí agora, vou voltar lá na... Vamos pegar aqui esse caso, que é o terceiro caso. O terceiro caso em que a gente tem uma mistura líquido-vapor. Então, aqui nesse caso, vocês podem observar que o nosso F vai estar entre 0 e 1. Por que vai estar entre 0 e 1? F é a quantidade vaporizada. Então, aqui na nossa alimentação, está entrando um pouco de vapor. E também está entrando um pouco de líquido. Então, parte dessa mistura que está entrando aí, ela já está vaporizada. Então, o nosso F vai ser entre 0 e 1, ou seja, eu tenho uma quantidade de vapor entrando, tá? Então, por isso que o nosso F é de 0 a 1. E nesse caso, o nosso Q também vai ser de 0 a 1, porque a gente também tem líquido entrando. Então, a gente vai ter uma fração, tá? Fração de líquido também que está entrando entre 0 e 1. Lembrando que a gente vai só até 1, né? Que dá um indício de 100%, né? Então, vamos colocar aqui. Sabrina, repete a parte do que, fazendo favor. O Q é a quantidade de líquido saturado que está entrando, é a fração de líquido saturado. Aqui, o que está entrando de líquido saturado é 100%. Tudo que está entrando é 100%. Então, se é uma fração de líquido saturado, o Q é igual a 1, tá vendo? E o F é a fração vaporizada. O que está entrando, não tem nada vaporizado aqui na alimentação. Então, o F é igual a 0, tá? É a mesma coisa que acontece aqui. Você está entrando com a parte de líquido saturado, então o seu Q vai estar entre 0 e 1. E você vai ter também uma parte de vapor que também está entrando. Então, você tem uma parte vaporizada, então o seu F vai estar entre 0 e 1, e o seu Q também vai estar entre 0 e 1, porque você também tem um líquido que está entrando, tá? Eu vou escrever aqui, ó, que o nosso Q, ele vai estar entre 0 e 1. Também, tá? A gente vai ter essa situação. No terceiro caso, tá, gente? Agora vamos para o próximo caso. Vou colocar lá no primeiro caso, tá? Não vou colocar no primeiro, não. Vou colocar aqui no quarto caso. No quarto caso, olha só, presta atenção. No quarto caso, a gente está alimentando só vapor saturado, não é? Então, aqui o nosso F vai ser igual a 1. Por que o nosso F vai ser igual a 1? Porque tudo que está entrando é vapor saturado, está vaporizado. Então, o nosso F é igual a 100%, tá? E o nosso Q? O nosso Q, ele vai ser igual a 0, porque aqui nesse momento a gente não vai ter líquido saturado, tá? Então, o nosso Q é igual a 0. Já vou colocar ele aqui, tá? Não tá entrando líquido aqui, tá? Então, o nosso Q é igual a 0.
Agora a gente vai para o nosso primeiro e último caso, tá? No nosso primeiro e último caso, gente, o que está acontecendo aqui? Olha, vocês estão vendo que nessa parte, o líquido está entrando, ele está entrando tão frio, né? Que ele está um líquido comprimido, um líquido resfriado, ele está entrando tão frio que ele ainda arrasta parte do vapor que tinha sido vaporizado para a fase líquida, porque ele condensa ele. Então, por isso que aqui ele coloca F menor que zero, ou seja, a vaporização ela está sendo menor ainda, ou seja, além de você não estar vaporizando nada, você está fazendo que alguma coisa condense. Então, por isso que o seu F é menor que zero. O F igual a zero é quando não está entrando nenhum vapor, não está entrando nada. Mas além de não estar entrando, ainda você está condensando um vapor que estava subindo. Então, o seu F ficou menor que zero, tá? Enquanto o seu Q vai ser o quê? Maior que 1. Por que o seu Q vai ser maior que 1? Porque além de você estar entrando com a sua mistura líquida, você está fazendo que mais uma parte se torne líquida. Tá? Então, você vai ter mais líquido aí do que esperado nessa parte da fração, tá? Então, o nosso Q aqui vai ser maior que 1 e o nosso F vai ser menor que 0. Então, o nosso Q vai ser... Q vai ser maior que 1. E lá na hora da fórmula, na hora que a gente precisar da fórmula, gente, a gente vai ter que usar algumas formulazinhas, tá? Para poder achar o Q ou F, tá? Vai ser dado por essas fórmulas aqui, ó, tá? Pra gente achar esse valor, né? Nessa parte aqui, a gente sabe o valor de F. O F é 0, o Q é igual a 1, né? Aqui vai ter uma parte misturada, então o exercício vai te falar quanto que tem de líquido, quanto tem de vapor. Nessa parte aqui também, você tem o valor do F e tem do Q, tá? Agora, nessa última parte, o que está acontecendo? O seu F está maior que 1, ou seja, vai ultrapassar o 100%. Porque, além de estar entrando o seu vapor saturado, ele ainda está fazendo que parte do líquido que estava descendo também se vaporizasse. Então, o seu F fica maior do que 1. E o Q, ele vai ser menor que 0. Porque, além de você, se você, né, como você não está entrando com nenhum líquido, ele está sendo igual a 0. Mas além de você não estar entrando com nada líquido, você ainda está vaporizando o líquido que está descendo ali. Então, o nosso Q vai ser menor que 0, tá? O que vai ser maior ou menor que 0? Menor. É porque cortou aqui pra mim. O F vai ser maior que 1 e o Q vai ser menor que 0. Eles são exatamente ao contrário, ele vai ficando ao contrário. Um vai ficando ao contrário do outro nas etapas, tá? E para você achar o F, você vai utilizar essa formulazinha aqui, tá? Para você saber a quantidade aí que foi vaporizada, tá? Vocês estão copiando? Já copiei, já. Já? Então podemos passar? Bom. Então aí a gente tem, né, o que é cada um, CP, o calor específico da mistura no vapor, o TF, a temperatura da alimentação, TO, a temperatura de orvalho, o lambda, o calor latente. Então, gente, aqui são deduções. Oi? No último caso, o Q é... Menor Como é que é o que quê? Menor que 0. Menor que 0, porque além de não estar entrando nada, o vapor que está entrando está vaporizando parte do líquido. Então, fica menor que 0. Tá? Você tinha o líquido descendo, você não estava com nada entrando, mas além de não estar nada entrando, você ainda vaporiza parte que estava descendo. Então, fica menor que 0. Essas setinhas aqui, gente, são importantes, tá vendo? Tá te falando o que está acontecendo.
Sabrina, passa só um slide aí, só pra mim tirar uma foto aí, rapidinho. Esse? Pra frente, pra frente. Mais Esse? um. Não, lá no. Depois lá do CPV lá, o último lá que estava lá. Aqui? Volta um. Isso, rapidinho. Aí, pode continuar. Tá. Obrigado. Aí, meninos, o que acontece? Para a gente achar a linha da alimentação, também é feito um balanço, tudo. E nós chegamos, tá? Eu não vou deduzir esse aqui com vocês, não. Então, eu só vou, assim, né, mostrar para vocês como é que é feito, mostrar como é que a gente chega à linha de alimentação. Então, ele faz um balanço aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é o prato da alimentação. Então, ele faz aqui um balanço no prato da alimentação. E aí, a gente chega à linha de alimentação, tá? Essa linha de alimentação, ela é construída em função do F, tá? Mas a linha que a gente vai usar é a que é construída em função do Q, que vai ser essa daqui, ó, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa linha da alimentação. Y de Q é igual a Q dividido por Q menos 1, XQ menos XF dividido por Q menos 1. Aí vocês podem anotar essa fórmula aí, por favor, tá? Nós vamos trabalhar com ela. Essa aí é a nossa linha da alimentação. Essa fórmula é o que você fala disso? Essa é a linha de operação da alimentação. Só terminar. Então, olha só, gente. Então, a gente, né, eu defini para vocês o que é o quê. Então, o que é a quantidade de líquido saturado na alimentação, tá? Então, a nossa equação vai ser y igual a Q. O que é o quê? Aquele valor que a gente estava falando. Q dividido por Q menos 1, XQ menos X. XQ é o X da alimentação, tá? Menos... Não, desculpa, X da alimentação não. É o X normal da equação, tá? Porque a equação sempre aparece o X, né? Y igual a X mais B. Então, esse aí seria esse X. Esse XF é a quantidade do componente mais volátil na alimentação, dividido por Q menos 1, tá? Então, quando a gente for trabalhar aqui com a nossa alimentação, a reta da alimentação, ela pode ter diferentes sentidos, dependente do valor do Q. Então, a gente tem um sentido de Q para cá, ó, tá vendo? Inclinadinho assim, na reta vermelha. Esse sentido é quando o Q é maior que 1, ou seja, quando a gente está trabalhando com líquido subresfriado. Então, na hora que a gente for fazer as retas, se a minha reta ela ficar nesse sentido aqui assim, é sinal que eu estou trabalhando com líquido subresfriado, tá? Agora, se a minha reta for roxinha, essa roxinha aqui, significa que eu estou trabalhando no exercício com líquido saturado, que aqui o meu Q vai ser igual a 1, tá? Agora, se a minha reta ela for certinha, assim, ó, retinha, significa que aqui o Q é igual a 0. Significa que eu vou estar trabalhando com o vapor saturado. E se ela estiver abaixo aqui da linha, significa quando é o Q é menor que 0. Então, significa que eu estou trabalhando com vapor superaquecido, tá? Eu vou colocar novamente aqui as retas, ó.
A reta 5, vocês podem anotar esse sentido das retas, tá? Aí vocês colocam lá 1, 2, 3, 4, 5. Porque na reta aqui, nessas retas aqui do slide anterior, não mostra a mistura líquido-vapor. Então, anota isso daí. Fazendo favor, vou dar um tempinho para vocês anotarem. Qual que é o número desse slide? Slide 31. Tá bom, obrigada. Só sorte aí, Sabrina, qual que é cada um, por favor. Vocês querem que anota, né? Tá, só um O minutinho. desenho anterior, a verde é o quê? A verde é vapor saturado. Ah, tá. Deixa eu só pegar meu... Vamos fazer aqui, então. Pode digitar, gente. Anota do 1 ao 5, é? Não, aí Pode editar. Tá. Olha, os 5, vocês já fizeram o desenho? Não, ainda não. Tô Não. terminando. Faz o Eu só desenho. escrevi 1, 2, 3, mas eu vou fazer então. Faz o desenho, que é melhor. Pronto. Por mim, sim. Bom, então vamos lá, gente. O 5, essa inclinação aí vai ser de aqui, né? A gente tem o nosso centro, né? Então, se ela tiver mais aqui para a direita, a reta 5 significa que é um líquido subresfriado, com Q maior que 1, tá? A reta 4, que é a reta, né, ela é retinha mesmo, sem inclinações, ela é a reta de líquido saturado, com Q igual a 1. Vou tentar escrever aqui também, líquido. Qual que é essa daí, Sabrina? Líquido, a 4 é o líquido saturado, com Q igual a 1. Vou fazer com cores diferentes aqui, ó. A 3, gente, vai ser uma mistura líquido-vapor, que vai ser o quê? Entre 0 e 1, tá? Aí no slide anterior não estava falando da líquido-vapor. Aí nesse aqui o que é qual? No líquido saturado, É. igual a 1. Não, esse 3 aí. Aí o Q é entre 0 e 1. Então, o 3 é uma mistura de líquido-vapor com Q entre 0 e 1. O 2, gente, é um vapor saturado com Q igual a 0.
Aí vamos colocar aqui. Vou colocar de outra cor aqui. Então, A2 é vapor saturado, que é igual a 0, tá? E o último, gente, é o vapor superaquecido com Q menor que 0. Bom, essa aqui vai ser as retas, né? O sentido das retas, dependendo do caso que a gente está trabalhando, tá? Então, aí seria esses tipos aqui, tá? Então, a inclinação da reta, na hora que a gente pega aquela linha de operação da alimentação, dependendo do valor do Q, a inclinação muda. E muda o tipo de condição que a gente tem. Então, por isso que a gente tem essas retas aqui, tá? Aí, mais uma vez aqui, é o que eu falei com vocês, ó. Quando a alimentação é líquido resfriado, o Q é maior que 1. Quando a alimentação é de líquido saturado, o Q é igual a 1. Quando é mistura de líquido e vapor, o Q é entre 0 e 1. Quando é vapor, é 0. E quando é superaquecido, é maior que 0, menor que 0, tá? Então, essa primeira reta aí, essa aqui que vocês estão vendo, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar daqueles diagramas, né? Que a gente trabalhava normal. E a gente vai traçar essas retas no diagrama, como a gente fazia no Flash, só que agora aqui a gente tem mais etapas. Então, essa primeira linha aqui, ó, que sai aqui de cima, é a linha de retificação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a linha de operação da retificação, traçar ela. Depois, a gente vai pegar a linha da alimentação. Aqui, ó, no caso, a linha da alimentação, ela tá inclinada um pouquinho para lá, tá vendo? Ó? Ela tá nesse sentido assim, ó. Então, significa que aqui eu tenho uma mistura líquido-vapor, tá vendo? Então, essa aqui é a minha linha da alimentação, tá? Então, essa aqui é a minha retificação. Essa aqui é a minha linha da alimentação. E no final das contas, na hora que as duas encontram, eu puxo aqui a linha de desorção, tá? E acima dessas linhas, até a curva de equilíbrio, eu traço o número de pratos que a minha coluna precisa, tá? Então, primeiro eu faço a linha de retificação, depois eu faço a linha de alimentação, aí ela pode ter em vários sentidos, ela pode estar assim, ela pode estar para cima, ela pode estar para cá, ela pode estar reta, ela pode estar para baixo. Nesse caso, ela está nessa inclinação aqui, então olha só para vocês verem. Então, nessa inclinação, vocês concordam comigo que ela é líquido-vapor, tá? E depois, no encontro das duas, eu puxo a linha da desorção, que é essa linha aqui de baixo, tá? Aqui tá mostrando mais uma vez, né? A gente vai ter aqui, gente, vários X, né? A mistura líquida. X do fundo, ou XB, né? XB é o X do fundo, ou seja, quanto que ficou no fundo do componente mais volátil. XF é a quantidade de líquido mais volátil entrando na alimentação. E XD é a quantidade de líquido mais volátil saindo lá no topo, tá? Então, a gente vai marcar o XB, o XF e o XD. Consequentemente, eles vão ter essa ordem. O XB vai aparecer primeiro, ou o X do fundo, tá? O X da alimentação vai aparecer segundo e o XD depois. Depois que a gente faz isso aqui, a gente consegue traçar a nossa linha de operação da retificação, a linha da alimentação e a linha de operação da desorção, tá? Então, vamos aí. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o gráfico aí para vocês. Acho que eu já tinha mandado esse gráfico aqui, né? Espera só um minutinho. Vai copiando o exercício aí
Vai copiando o exercício. Enquanto eu pego o gráfico, vou mandar lá para vocês, tá? Só um minutinho. Se tiver como colocar no RG, sei lá. É porque eu tô... Não tem como eu passar no telefone pro computador, não. Minha tela tá quebrada. Posso colocar lá no grupo, no WhatsApp, enviar a figura? Então, mas aí eu não consigo passar pro computador, não. O WhatsApp pro computador, não. Porque minha tela tá quebrada, entendeu? Se tiver como colocar no WebG só pra eu lá buscar, pra eu poder pegar, fazer Nós favor. vamos dois. Tá. Então vai copiando o exercício aí que eu já tô indo, tá? Peraí. Já vou voltar, só um minutinho. Quem tem, gente, eu não sei se vocês... Quem tem eu dei umas folhas dessa na aula. Quem tem pode usar, tá? É o mesmo gráfico que a gente trabalhava com o Meseno Tolueno. Então, quem já tiver impresso, né? Eu já dei uma folha dessa aí na sala, pode pegar. Você fala com esse gráfico aí? É o mesmo gráfico que a gente trabalhava lá no... Flash. Peraí, acho que eu Tá? tenho. Eu cheguei a dar uma folha para vocês. É tipo os gráficos da prova, do exercício lá? Do Flash, é. Se vocês Então eu tiverem tenho. aí, talvez... Tem aqui. Talvez fique mais fácil. Parece que não foi no arquivo certo, peraí. Aqueles de benzeno e tolueno? É isso Certo? aí, é o mesmo gráfico. Então eu tenho eles aqui na folha. Eu tenho eles aqui em folha. Beleza. Ó, mandei no grupo. Eu vou ver se eu consigo mandar. Vocês conseguem acessar o chat? Talvez no chat fica mais fácil vocês pegarem do que lá no WebGIS, quer ver? Depois eu ponho no WebGIS também, mas só porque a gente precisa ir mais rápido aqui. Peraí. Deixa eu acabar de copiar aí. Eu tô tentando achar vocês aqui, porque é tanta aba aberta. Achei. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. Ó, coloquei aí no chat, dá uma olhadinha, tá enviando. Pega lá. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte. Foi enviado. Bruno, vê se você consegue pegar aí no chat. A nossa aula tá terminando. Aqui vai cair Guaramigas. Vou dar um tempinho para vocês. Quem quiser imprimir, vou esperar uns 5 minutinhos, tá? Quem quiser imprimir.